Boa noite, pessoal! Hoje, começando mais um episódio do nosso podcast Entre Vozes. Hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto do episódio anterior, que é a depressão, que a gente quer falar mais sobre esse assunto por conta da importância e da relevância. Hoje, eu estou aqui com meu parceiro Daniel Pires. Boa noite, Daniel! Com o Pedro Henrique, do nosso episódio anterior, tá aqui com a gente de novo. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. E hoje a gente trouxe mais uma convidada, que é a Natália Freitas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Natália e Pedro. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme. O nosso podcast hoje tá com um tema: o que ainda me move? Perdas e desejos. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre aspectos do luto, perdas subjetivas, do desejo, enfim, tudo que envolve aí esse tema. Para a gente começar, eu já queria direcionar uma pergunta para vocês dois, e quem se sentir à vontade pode responder. Algum de vocês já viveu alguma perda significativa na vida de vocês? Eu vivenciei há uns 3 anos e meio, mais ou menos, o falecimento de um tio muito querido da minha família. Foi a primeira morte, assim, da nossa família, comigo entendendo o que é a morte, o que é a perda. Quando eu era mais nova, faleceram meus 2 avós, mas eu ainda não entendia esse movimento. Então, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a perceber o que é perder alguém. E você acha que isso pode ter gerado em você algum pico depressivo, alguma coisa relacionada com a depressão? Sim, gerou. Eu fiquei aí... No primeiro momento eu não acreditei. Era como se ele fosse chegar a qualquer momento, assim, na nossa casa. Fosse chegar lá na casa da minha avó. E aí depois que a ficha foi caindo, acho que depois ali de uns 5 meses, eu fui entendendo que ele não ia voltar. E aí eu entrei nesse processo, assim, de luto mesmo. E, Natália, você pensa que a depressão afetou de alguma forma a sua autoestima, os projetos que você possuía? Sim, foi um momento muito, muito difícil. Eu praticamente só dormia e estudava. Não queria sair, não queria me relacionar, não queria falar com ninguém. E eu fazia só o básico ali para me manter, né? Estudava, eu já estava cursando psicologia. Ainda era muito difícil falar com alguém sobre isso, então até em terapia era difícil eu verbalizar isso para minha analista, mas me tirou dos meus ciclos e eu fiquei mais reclusa e isso me afetou. E nesse período você conseguiria identificar o que movia você, o que te fazia prosseguir? Então, em alguns momentos eu pensava em como ele queria que eu estivesse, esse meu tio. Então, quando eu tava muito mal ali, sem querer fazer nada, chorando, desesperada, eu pensava em quanto ele me amava e o quanto ele queria me ver avançando na minha vida. Ele não iria gostar de me ver daquela forma, então eu buscava força nisso. Entendi. E como você conseguiu elaborar esse luto? Quanto tempo você imagina que ele tenha durado? Isso que eu ia perguntar, quanto tempo levou para você sair disso, né? De absorção dessa... Então, eu fiquei uns 6 meses, assim, imersa nessa situação. E aí eu comecei a verbalizar nas análises. E eu pensei que eu precisava viver outros contextos. Eu precisava me forçar a estar fora de casa, vivenciar outras coisas no meu dia a dia. E aí foi quando eu comecei a trabalhar. E aí eu fui ocupando a minha mente de alguma forma. E aí eu acho que isso foi de alguma forma fazendo com que eu voltasse a viver. E nesse processo, né, você comentou que teve um suporte terapêutico no processo. Você conseguiria identificar também o que você descobriu sobre você mesmo dentro desse processo de dor e retorno? Eu descobri o que é a Natália perdendo o que ama. Eu me olhei, assim, durante o processo terapêutico ali, eu fui me vendo meio que de fora. Fui olhando para dentro de mim, como eu era quando me tirava aquilo que eu mais amava. Eu amava muito meu tio, ele tinha uma ligação muito forte, então eu fui me percebendo diante as perdas e
isso de alguma forma mexeu comigo. E hoje é tranquilo de falar, mas por muito tempo foi difícil, assim, sabe, o processo. E você diria, então, que você reinterpretou o processo? Sim, olho pra trás hoje e vejo. Eu tenho uma interpretação diferente. Hoje eu percebo que... hoje eu nem penso, assim, na morte dele como uma coisa triste. Eu penso que foi 21 anos que eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa muito maneira e que me deixou um legado muito grande. E que hoje eu convivo com ele dentro de mim, assim. Então, eu acredito que, assim, meus filhos, futuras pessoas que conviverem comigo vão estar convivendo com ele também. Excelente. Que por ser um familiar que você conviveu tanto, as pessoas acabam deixando um pouco delas na gente também, né? E a gente nelas, né? Sim. É um caminho de mão dupla aí. Sim, tenho certeza que com ele foi um pouco de mim e agora ele se foi, mas deixou um pouco dele também. Você acha que essa experiência que você teve com ele, todo esse processo que você viveu, porque a gente infelizmente vai conviver com isso, na vida faz parte a morte, né? Você acha que isso meio que já te traz um referencial de como você vai lidar com as próximas perdas que são inevitáveis na vida? Sim, hoje eu tenho muito esse olhar de que foi o tempo suficiente que eu tive para conviver com aquela pessoa. Eu penso que é melhor do que se eu não tivesse convivido. Uhum. Então, acho que o luto, assim, a dor de perder, é a dor também de você querer conviver. Então, acho que assim, né, embora a morte exista essa questão do luto, eu fiquei muito mal, tive um episódio depressivo, teve essa alegria em poder conviver com ele. Hoje eu encaro a morte dessa forma também. Sim. Uma vez eu vi em algum lugar dizendo que quando a gente perde alguém, a dor maior é que a gente não consegue mais ser algo para aquela pessoa. É uma dor muito nossa, né? Porque quem está partindo cumpriu a sua trajetória, como você falou, era isso que tinha para conviver e a pessoa partiu dessa vida. E o que fica na gente é a saudade, e essa elaboração do luto, eu acho que ela é fundamental, porque quando alguém morre, alguém que faz parte da nossa realidade psíquica, né? Trazendo aqui para o contexto da psicologia, a nossa realidade ela tem um rombo e a gente precisa cobrir esse rombo, ressignificando essa história. Eu acho que pegando até um pouco do que você fala sobre a importância de cobrir, né, esse rombo, eu acho que isso, mais uma vez, é muito pessoal de cada um, né, esse tempo necessário, porque se tem até um certo debate, né, hoje sobre essa possível patologização do luto. Sendo que o luto é um processo de elaboração e de ressignificação tão pessoal, né, de cada um. O que a Natália vivenciou, mais uma vez, é só dela. E que só ela vai passar, ninguém vai mais passar. Por isso, da forma, né, que ela vivenciou. Eu acho que é até uma crítica, não uma crítica em si, né, mas eu acho que é um questionamento que a gente possa vir a fazer para refletir depois, né, sobre a importância do luto até para que a gente possa evoluir, né? Porque hoje a Natália é diferente e aprendeu algo significativo com tudo isso que ela passou, diante de todo o sofrimento, né? E diante de toda a dor. E aí a gente transformar isso em mais uma patologia, né? Mais uma doença, não sei, sabe? Sim, e a gente está falando aqui de um tipo de luto, que é o luto de uma perda de uma pessoa que faleceu. Mas a gente, durante a vida, vivencia muitos lutos, seja no fim de um casamento, seja partindo da adolescência para a vida adulta, que existe um luto do corpo, daquela ideia infantil que a gente passa. São diversos lutos que a gente lida durante a vida. Esse, no meu entendimento, no que eu já vivenciei, é o mais doloroso, porque você perdeu uma pessoa que você não vai ver mais, você não vai conviver mais. Mas os outros também têm uma questão psíquica a se olhar com cuidado, em diversas nuances, assim. E não quer dizer também que todo luto vai causar uma depressão, né? A gente está falando que existe a possibilidade. No caso da Natália, ela teve um episódio depressivo, mas não quer dizer que outra pessoa que vivencia o luto vai ter também esse episódio, porque existe a tristeza que precisa ser vivenciada, como a gente falou até no episódio anterior. Sim. E a depressão, que é diferente da tristeza. A tristeza ela é necessária também para toda essa construção psíquica que a gente precisa reavaliar e reconstruir.
E é dessa reconstrução, Jennifer, que nós vamos falar no próximo episódio, né? Bem lembrado, Daniel. Que contará com a nossa amiga Carla. E nos encontramos lá. Boa noite, obrigado, pessoal. Obrigado pelo compartilhar a experiência. Muito obrigada, Natália e Pedro, por estarem aqui. Foi um prazer. Obrigada, Natália, por compartilhar uma questão tão íntima aqui no nosso podcast. Agradeço muito pela sua contribuição. Então, até a próxima, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa noite.